1ª do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas aos requerimentos 4.502/2023, 8.789/2024, 12.537/2025, 12.750/2025, 12.806/2025, 12.816/2025, 11.557/2025, informações sobre as receitas arrecadadas no título de conversão de multas em agosto de 25, pelos órgãos e entidades do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Ofício da Fundação Estadual de Meio Ambiente, prestando informações relativas aos requerimentos 8.789/2024, 12.749/2025, 12.808/2025. Ofício do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 11.507/2025. Ofício da Advocacia Geral do Estado, prestando informações relativas ao requerimento 11.746 de 2025. Ofício da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, DENIT, prestando informações relativas ao requerimento 11.754 de 2025. Ofício do Ministério de Meio Ambiente e Mudança Climática, prestando informações relativas aos requerimentos 11.755 de 2025, 12.057 de 2025, 12.057 de 2025. Ofício da Prefeitura Municipal de Itabira, prestando informações relativas ao requerimento 12.059 de 2025. Ofício do IGAM, prestando informações relativas aos requerimentos 12.805 de 2025, 12.806 de 2025, 12.810 de 2025, 12.811 de 2025. Ofício da Copasa, prestando informações relativas ao requerimento 12.810 de 2025. Ofício da Prefeitura Municipal de Sabará, prestando informação relativa ao requerimento 12.816 de 2025. Ofício do Ministério Público Federal, prestando informações relativas ao requerimento 11.548, 12.822 de 2025. Ofício do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 13.407 de 2025. Ofício número 71, 2025, da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto, ARSAI, que informa a prorrogação do prazo de recebimento de contribuições referentes à consulta pública 62, 2025, que trata da minuta de resolução sobre condições da prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário por meio das soluções alternativas. Ofício SEMAD 432, 2025, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações sobre as receitas arrecadadas a título de conversão de multas em agosto de 2025 pelo órgão e entidades do CISEMA. Ofício do Ministério Público Federal encaminhando cópia de recomendação número 32 de 25, enviada a SEMAD, COPAN e SEDESE, para que adote as seguintes medidas: saneamento dos atos e decisões administrativas concessivos às anuências, autorizações ou licenças ambientais de empreendimentos de mineração de lítio em áreas localizadas no município de Araçuaí. Passa a primeira fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Presidente, só pela ordem, rapidamente. Pela ordem, deputada Bela Gonçalves. A primeira coisa, presidente, só destacar a grande quantidade de respostas a requerimentos de comissão que surgiram nessa reunião. Na última reunião, eu pontuei
que alguns dos requerimentos que nós tínhamos feito não haviam sido respondidos pelo Estado. Parece que um sacudimento no Estado, e com certeza também a cobrança de Vossa Excelência pode ter surtido efeito de que as respostas começaram a chegar. Mas ainda há requerimentos de comissão aprovados e despachados há mais de 1 ano, 2 anos, sem resposta efetiva a essa comissão. Essa é a primeira observação que eu queria fazer, para que a gente possa, de fato, fazer uma força-tarefa de exigir que o governo do Estado apresente essas respostas. Em conversa com a Secretaria de Meio Ambiente, eu soube que as respostas são respondidas, os requerimentos são respondidos, mas pode ser que eles estejam travados hoje na Secretaria de Governo, uma coisa que é absolutamente violadora dos direitos e prerrogativas dessa comissão. Então, a primeira coisa que eu queria é que a gente fizesse uma força-tarefa para identificar e obter as respostas devidas, porque não responder a requerimentos da comissão também constitui uma improbidade administrativa. A outra questão que eu queria pontuar, presidente, é essa recomendação feita pelo Ministério Público Federal. Eu tive acesso a ela, uma recomendação de mais de 20 páginas, que é uma verdadeira aula sobre consulta livre e prévia informada de povos e comunidades tradicionais. A gente vem assistindo inúmeras violações do direito de consulta dos povos e a tentativa de construção de regulamentações infraconstitucionais, infralegais, para tentar violar esse direito das comunidades. E, nesse documento, o Ministério Público Federal coloca todo o entendimento de legalidade que o órgão acredita que deve ser respeitado em relação ao direito de consulta. Então, é um documento muito importante que eu recomendo que todo mundo leia, para que a gente sane as ilegalidades que vêm sendo cometidas aqui no Estado de Minas Gerais contra essas comunidades. Dia 1º, nós vamos fazer uma audiência pública sobre esse tema também na Comissão de Direitos Humanos, uma vez que povos e comunidades tradicionais impactam o meio ambiente, mas também os direitos humanos. Então, deixo aí o convite para todo mundo participar. Obrigada, presidente. De nada. Sobre a mesa, requerimento solicitado de retirada de pauta da deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer nos termos regimentais, seja retirado de pauta o projeto de lei 632/2023, a deputada Leninha. Em votação, requerimentos, os deputados e deputadas que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.152/2021, em primeiro turno, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, que proíbe o ingresso de rejeito radioativo e a instalação de depósito de lixo atômico no Estado. Indago a relatora, a deputada Ione Pinheiro, se está em condições de emitir o seu parecer. Bom dia, presidente. Bom dia, deputada Bela. Sim, presidente. Tem a palavra, deputada Ione Pinheiro. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 3.152/2021. De autoria da deputada Beatriz Cerqueira, a proposição proíbe o reingresso de rejeito radioativo e a instalação de depósito de lixo atômico no Estado. A proposição pretende proibir o ingresso no Estado de rejeitos radioativos e a instalação de depósito de lixo atômico, assim considerados todos os materiais resultantes de atividade humana que contenham radionuclídeos em quantidade superior aos limites de isenção estabelecidos em norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Estipula ainda que a violação das proibições acarretará ao responsável, bem como ao transportador, todos os ônus civis, financeiros e criminais dela decorrentes, sem prejuízo das sanções previstas na legislação de proteção ambiental. O projeto estabelece também que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ficará incumbida de fiscalizar o cumprimento dessas disposições, para o que baixará a norma em conjunto com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, com detalhamento desse processo. Já a Polícia Militar de Minas Gerais ficará encarregada de impedir o ingresso do material radioativo pelas divisas do Estado. Em 12 de setembro de 2019,
a Assembleia Legislativa oficiou, por meio do requerimento número 2695, de autoria desta comissão, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, para que informassem sobre os resultados da fiscalização realizada por estes órgãos na UTM Caldas, no início daquele ano. Em suas respostas, os dois órgãos relataram a existência de diversos problemas e irregularidades naquela unidade. Diante da incerteza da real capacidade da INB, Indústrias Nucleares do Brasil, de manter acondicionado com segurança os rejeitos radioativos atualmente existentes na unidade de descomissionamento de Caldas, UDC, de Caldas, entendemos que não é possível sacrificar a população local e o meio ambiente da região ao se permitir que novas levas de rejeito radioativo sejam direcionadas àquele município. Dessa forma, consideramos meritória a proposição em análise, de modo a se impedir a concretização da transferência de mais materiais radioativos ao local. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.152/2021, em primeiro turno, na forma original. Muito obrigado, deputada Ione Pinheiro. Só para encaminhar, presidente. Eu vou colocar em discussão. Ah, tá. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Não vou encaminhar. Para encaminhar, a deputada Bela Gonçalves. Não, eu queria apenas falar sobre a importância desse projeto de lei. É um projeto que foi construído a partir de uma situação muito triste, que foi a de ver as barragens e as estruturas da INB em Caldas se transformarem num verdadeiro lixão radioativo, recebendo materiais radioativos de todo o Brasil. Dentro da barragem de rejeito de Caldas, que nós visitamos, realizamos uma visita técnica, a gente identificou minerais, inclusive, que não existem em Minas Gerais, como césio e outros, mostrando que, na verdade, de madrugada, na época da ditadura militar, se faziam a importação desses rejeitos para jogarem ali num local que nem pode ser considerado uma barragem, uma vez que não foi construído com essa estrutura. Ainda a população discute muito os riscos à saúde desse material, grande parte dele que continua exposto lá na barragem da INB. Recentemente, a luta da sociedade civil conseguiu mudar a direção dessa empresa e iniciou um plano de descomissionamento e descaracterização, mas que é absolutamente insuficiente, precário, e a população ali de Caldas e Poços de Caldas continua ameaçada, uma vez que as estruturas radioativas estão muito próximas da captação de água, o reservatório de água que abastece as cidades. Queria também destacar, que atualmente se discute a possibilidade de novas minerações de caráter radioativo na região, como é o caso das terras raras de Caldas, e que, sem resolver o passivo ambiental que foi deixado pela INB, a gente pode, na verdade, estar abrindo espaço para uma nova mineração que vai ampliar a radioatividade sobre uma população, uma cidade, que sequer o Hospital do Câncer tem, embora apresente números, registros de que o câncer naquela região ele está acima dos índices de todo o Brasil. Também vimos que foi realizado, alguns anos atrás, uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde, ainda durante o governo Dilma, para que pudesse verificar se a alta incidência de câncer na região e outras doenças tinha a ver com a radioatividade da mineração no local. Infelizmente, essa pesquisa ficou inconclusa, porque os procedimentos médicos de registro e diagnóstico não eram feitos da forma adequada. Nós não temos notícias de que hoje esse registro esteja sendo feito de forma adequada. E até hoje nós cobramos do Estado um protocolo específico de saúde das populações mineradas, porque é preciso que a gente consiga rastrear o impacto de todas essas atividades minerárias para a saúde. Quando a gente está falando de materiais radioativos, esse impacto tem que ser mensurado ainda mais de perto. É o que a gente espera aí para toda a população de Caldas e Poços de Caldas. Enquanto isso, esse projeto da deputada Bia é de fundamental importância que a gente possa aprová-lo rapidamente,
no plenário e que possa ser sancionado, porque Minas Gerais não pode nunca mais voltar a ser um lixão de material radioativo como foi no passado. Muito obrigado, deputada Bela. Em votação, o projeto, os deputados que o parecer, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 4.004/2022, em primeiro turno, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, que dispõe sobre a conservação, a proteção, a regeneração, a utilização da vegetação nativa do Cerrado e institui a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável do Cerrado e dos ecossistemas, da flora, da fauna associados e da outras providências. Indago a relatora, a deputada Bela Gonçalves, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Tem a palavra, deputada Bela Gonçalves. Muito obrigada. De autoria da deputada Beatriz, a proposição dispõe sobre conservação, proteção, regeneração e utilização da vegetação nativa do Cerrado e institui a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável do Cerrado e dos ecossistemas, flora e fauna associados e da outras providências. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, Agropecuária e Agroindústria e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Foi apreciado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Por sua vez, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresentou. Vem, então, a matéria a essa comissão, para que sobre ela seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188. A proposta sobre análise busca criar uma regulamentação de proteção à biodiversidade específica para o bioma cerrado, assim como parametrizar a ocupação do território sobre esse domínio, com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável. Para tanto, estabelece, para além das regras impostas pela Lei 20.922, de 2013, que institui políticas florestal e de proteção da biodiversidade do Estado, definições, objetivos, fundamentos e diretrizes, como também propõe regras mais restritivas e o estabelecimento de compensação ambiental para empreendimentos rurais e acrescenta dispositivos na citada Lei Florestal Mineira. Ao apreciá-la, a Comissão de Constituição e Justiça considerou a matéria de legislação concorrente, cabendo aos Estados suplementar a norma geral ou editar suas próprias normas gerais em aspectos eventualmente não regulados por essa lei. Ao propor o substitutivo número 1, justificou a iniciativa em função da necessidade de adequação da proposição à competência do Estado, no que diz respeito à criação de ações programáticas. Por sua vez, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria entendeu que, considerando o conjunto de normas, tanto Estado quanto União, voltadas para a proteção da biodiversidade, aliado a diplomas estaduais que tratam exclusivamente do bioma cerrado e das atividades extrativistas desenvolvidas no seu território, que seria mais adequado eliminar as possíveis sobreposições detectadas na proposição. Considerou ainda a importância do Cerrado para a agropecuária de Minas Gerais, indicando que as maiores cadeias produtivas têm sua produção realizada nesse bioma e que eventuais sobreposições poderiam causar insegurança jurídica para os produtores rurais. Assim, ofereceu o substitutivo número 2. Durante a tramitação, o projeto foi baixado em diligência à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e suas vinculadas. Ambos responderam com ponderações técnicas que foram consideradas na elaboração desse parecer. Em análise do mérito da proposição, faz-se necessário o entendimento da importância do Cerrado para o Estado. Além de ser berço de diversas culturas importantes na formação de Minas Gerais, o Cerrado ocupa 25% do território nacional, com área entre 1, 8 e 2 milhões de quilômetros quadrados. Ocorre também áreas disjuntas dentro de outros biomas, a exemplo da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica. É a segunda maior formação vegetal do país, uma das maiores da biodiversidade do mundo. Estima-se que o Cerrado seja na casa de 6.000 espécies de árvores, 800 espécies de aves. Guarda ainda mais de 40% das espécies de plantas lenhosas, 50% das abelhas endêmicas do país. Ao lado da Mata Atlântica, é considerado um hotspot mundial, ou seja, biomas ricos e ameaçados do planeta. É nele que se observam há anos os maiores índices de desmatamento em todos os biomas brasileiros,
representando 52% do total desmatado do país, com um total de 652 mil hectares nos últimos 6 anos. O cerrado dizimado, em índices superiores aos da Mata Atlântica, na região do Triângulo Mineiro, precisa ser preservado no ponto que lhe resta no Alto Paranaíba e no noroeste de Minas, o que é um desafio em função do desenvolvimento vigoroso do agronegócio e da agricultura irrigada nas regiões. Esse desafio se soma à necessidade climática de proteção das maiores áreas ainda não alteradas do norte de Minas, muitas delas já classificadas como área sujeita à desertificação. Vale lembrar que o bioma Intela é responsável pela formação das maiores bacias hidrográficas do Estado e pela maior parte da água que irriga outros territórios a partir de Minas Gerais. Considerando esse cenário, são urgentes as providências para a conservação, recuperação e incentivo ao uso racional de áreas alteradas até aqui. A proposição em tela, portanto, tenciona contribuir com essa diretriz por meio da distinção de procedimentos e conceitos que regem a regulamentação de uso e ocupação de áreas sobre o domínio do Cerrado. No entanto, para além do controle da destruição e descaracterização da flora, das águas e do solo, essa relatora entende ser necessária especial atenção à proteção da população tradicional do Cerrado, entre gerazeiros, vazanteiros, catadores de sempre-viva e até coletores de minhocuçu, além de quilombolas e povos originários. O Cerrado abriga diversos grupos, nem todos reconhecidos. Essa grande diversidade cultural e de modos de vida, em sua maioria, é dependente dos recursos naturais, principalmente no manejo da flora e de seus subprodutos, obtidos em sistema de extrativismo sustentável. Tal situação torna evidente que a preservação do Cerrado exige a proteção da flora e da fauna, também o resgate da cidadania, o reconhecimento desses povos e a oferta de oportunidade para sua reprodução social. Apesar de entendermos os argumentos da comissão precedente, revisitamos o original e o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça para colocar atenção especial na formação do texto e, com equilíbrio, resgatar aspectos importantes da proposição. Apresentamos, portanto, o novo substitutivo. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.004, de 2022, na forma do substitutivo número 3, a seguir apresentado. Vou ler o substitutivo todo mundo. Em discussão, parecer. Peço vistas do parecer. Passa a segunda fase do dia, compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento... Pela ordem, presidente. Pela ordem. Não, eu só queria pedir a Vossa Excelência que a gente possa pautar ainda no mês de outubro esse projeto de lei da deputada Beatriz, porque eu entendo que é um projeto de 2022, já está há bastante tempo aqui na casa, e é um projeto essencial de ser aprovado nesse ano, que é um ano também de COP, né? É um projeto que está em primeiro turno e nem sequer foi a plenário até hoje. Então, queria pedir, se possível, que no mês de outubro a gente faça uma força-tarefa para conseguir aprovar esse projeto. Ok. Requerimento 14.086 de 2025 requer que seja encaminhado ao Ministério de Agricultura e Pecuária pedido de informações sobre contaminação de áreas de produção orgânica por aplicação de agrotóxicos e os critérios de procedimento de aplicação da nota técnica 69 de 2025, Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Requerimento 14.078 de 2025, requer que seja encaminhado ao Ministério de Agricultura e Pecuária, pedido de providências para revisar e aprimorar a regulamentação para a operação de drones, aplicação de agrotóxicos e outros produtos agrícolas. Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Tem que votar, né? Em votação dos requerimentos, os deputados que aprovam e opiniões como se encontram, aprovado. Ordem do dia, redação final. Sobre a mesa, os pareceres de redação final do projeto de lei 2.192 e 2.403 de 2024. Em discussão, os pareceres. Certa essa discussão.
Em votação, os pareceres. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Agora vem. Agora tem requerimento. Requerimento 16.938/2025, deputada Beatriz Cerqueira, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à SEMAD, pedindo informações sobre o cumprimento das condicionantes ambientais pela pequena central hidrelétrica PCH Coronel Américo Teixeira, no distrito Lapinha da Serra, município Santana do Riacho. Requerimento 16.939/2025, da deputada Beatriz Cerqueira, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à ANA, a Agência Nacional de Energia Elétrica, pedindo informações sobre o cumprimento das condicionantes ambientais da pequena central hidrelétrica no município de Santana do Riacho. Requerimento 17.101/2025, deputado Betão, deputado que subscreve, requer que seja encaminhado à Delegada-Geral de Polícia Civil, pedido de providências para que seja determinada a instauração de inquérito policial no âmbito para a apuração dos fatos ocorridos no município de Araçuaí, durante visita da Comissão de Meio Ambiente. Requerimento 17.102, deputado Betão, deputado que subscreve, requer que seja formulada manifestação de apoio à deputada Beatriz Cerqueira aos movimentos MAB, aos funcionários da Assembleia, todos pelos ataques, ameaças e violências que sofreram no exercício legítimo do trabalho parlamentar democrático no município de Araçuaí. Requerimento 17.166/2025, deputada Beatriz Cerqueira, deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater a importância do serviço prestado no âmbito do CISEMA. Requerimento... Isso aqui é o anexo ou não? Requerimento 17.172/2025, da deputada Ione Pinheiro. A deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Refinaria Gabriel Passo, pedindo informações para que sejam enviadas cópias de documentos constantes nos ofícios da REGAP, com as respostas aos requerimentos da Comissão de Desenvolvimento Sustentável. Requerimento de comissão 17.173/2025, da deputada Ione Pinheiro, deputada que subscreve, requer que seja encaminhado à SEMAD, pedindo informações e o envio das cópias dos documentos da Refinaria Gabriel Passo, constante nas respostas dos ofícios 2025 42.607 e 42.364, referente aos requerimentos e comissões. Requerimento 17.881, deputada Ione Pinheiro, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Copasa, pedido de informações sobre a situação atual de obras e ações, cronogramas atualizados de implementação da 4ª etapa do sistema de esgoto sanitário no município de Ibirité. Requerimento 17.205/2025, deputada André de Jesus, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo, pedido de providência para a criação da Agência de Fiscalização de Atividade Minerária no Estado. Requerimento 17.217, da deputada Ione Pinheiro, deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater com a REGAP sobre o cronograma de atividades, estágio atual, prazos previstos para a implementação de ações do projeto Aquasmart, concluído pelo FMG. Requerimento 17.106/2025, da deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhado à Governadoria de Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que envie a indicação oficial da Maria Amélia Cone e Mauro Matos para o cargo de presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, para que seja arguída publicamente.
Requerimento 17.107 de 2025, da deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que ele revogue a nomeação de Maria Amélia e Moura Matos para o cargo de presidente da Fundação de Meio Ambiente. Requerimento 17.108 de 2025, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à SEMAD, pedir providências para que na condição de presidente do Copan, promova a atualização do mapa das áreas prioritárias de conservação, biodiversidade e ecossistemas de Minas Gerais. Requerimento 17.109 de 2025, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à SEMAD, pedir de providências para que convoque imediatamente novas eleições para os cargos do Copan e anule todas as decisões proferidas ilegalmente por este Conselho. Requerimento 17.110 de 2025, da deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedir de providências para que avalie a propositura de controle de constitucionalidade e legalidade da liberação 258 de 2025, que flexibiliza o licenciamento ambiental no Estado. Requerimento 17.111 de 2025, deputada Bela Gonçalves, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à SEMAD, pedir de providências para que, na condição de presidente do Copan, tome medidas necessárias para a revogada da liberação 258 de 2025. Requerimento 17.112 de 2025, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais pedido de informações sobre a constitucionalidade e legalidade de servidores contratados realizarem análises ambientais e emitirem pareceres técnicos. Requerimento 17.103 de 2025, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à SEMAD pedindo informações sobre as medidas de incremento da fiscalização ambiental previstas pelo SISEMA para compensar a perda de caráter preventivo ao licenciamento ambiental das atividades agrocivil-pastoris. Requerimento 17.114 de 2025, da deputada Bela Gonçalves. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à SEMAD, pedido de providências para tornar públicos em sua íntegra processos administrativos referentes à ADN do Copan 258 de 2025. Nossa, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aqui, ó, tem isso muito aqui. Tudo. Eu vou só ler os... a presidência vai ler de forma resumida, são 24 requerimentos da deputada Ione Pinheiro, todos eles com pedidos de informações detalhadas de cada condicionante, incluindo a situação e status dos processos de licenciamento ambiental da Lagoa da Petrobras. Então, são os requerimentos 17.225, requerimento 17.226, 17.227, 17.228, 17.229, 17.230, 17.231, 17.232, 17.233, 17.234, 17.235, 17.236, 17.237, 17.238, 239, 240, 241, 243, 244, 242, 245, 246, 247, 248 de 2025. Todos os requerimentos da deputada Ione Pinheiro. Vamos dar continuidade. Requerimento 17.261 da deputada Bela Gonçalves. A deputada que subscreve requer que seja realizada visita à área da mineradora Patrimônio no município de Ouro Preto. Requerimento 17.262 de 2025 da deputada
Bela Gonçalves. A deputada que subscreve requer que seja realizada visita à mineradora Gucci no município de Belo Horizonte. Requerimento 17.263/2025, da deputada Bela Gonçalves. A deputada que subscreve requer que seja encaminhado à Vale e à Prefeitura Municipal de Riacho dos Machados pedido de providências para que respeite as normas de consulta livre, prévia e informada pela Convenção número 169 da OIT. Requerimento 17.264, deputada Bela Gonçalves. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada à SEMAD pedindo informações conforme denúncia tornada pública no dia 11/9, foi constatada mortandade de milhares de peixes no Rio das Águas Claras, no município de Bonfim, fato que eleva a sérias preocupações ambientais. Requerimento 17.265/2025, deputada Bela Gonçalves. A deputada que subscreve requer que seja encaminhado à SEMAD pedido de providência para a apresentação da lista de todas as licenças ambientais mineradoras concedidas pelo Copan, aprovadas para as empresas denunciadas na Operação Rejeito. Requerimento 17.266/2025, deputada Bela Gonçalves. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada à SEMAD pedido de providências para a suspensão imediata das novas deliberações semi-Copan, tendo em vista o envolvimento de membros na recente Operação Rejeito. Requerimento 17.361/2025, deputado Duarte Bexir. Deputado subscreve requer que seja realizada audiência de convidados para debater a instalação da empresa Planar no município de Confins, com impactos ambientais, especialmente com relação aos moradores do bairro Lagoa dos Mares. Requerimento 17.424/2025, deputada Ione Pinheiro. O deputado que subscreve requer que seja encaminhada à SEMAD pedindo informações sobre as medidas e ações tomadas para coibir os parâmetros fora dos limites legais nas águas do córrego Pintado, realizado pela refinaria Gabriel Passos. Requerimento 17.425/2025, deputada Ione Pinheiro. Deputado que subscreve requer que seja encaminhada à SEMAD pedindo informações sobre qual tipo de compensação ambiental foi ou será aplicada à refinaria Gabriel Passos. Requerimento 17.426/2025, deputada Ione Pinheiro. Deputado que subscreve requer que seja encaminhada à SEMAD pedindo informações, tendo em vista que a refinaria Gabriel Passos e a barragem Lagoa da Petrobras tiveram seu processo de licença de operação corretiva formalizado em 2013 e até esta data, 12 anos após, o processo ainda se encontra em fase de análise. Nossa Senhora. Requerimento 17.427/2025, deputada Ione Pinheiro. Deputado que subscreve requer que seja encaminhado à SEMAD pedindo informações, análises feitas pelos órgãos vinculados à SEMAD a serem baseadas no resultado de monitoramento pelo próprio empreendedor, no caso do licenciamento da refinaria Gabriel Passos. Requerimento 17.428, deputada Ione Pinheiro. Deputado que subscreve requer que seja encaminhado à SEMAD pedindo informações sobre o risco de assoreamento e estabilidade da barragem da Lagoa da Petrobras. Requerimento 17.429/2025, deputada Ione Pinheiro. Deputado que subscreve requer que seja encaminhado à SEMAD pedindo informações sobre o gerenciamento das áreas contaminadas, relatado no parecer único da SEMAD 88/2023, da REGAP. Requerimento 17.452/2025, deputada Bela Gonçalves. Deputado que subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater sobre a estrutura atual e aprimoramento dos decretos e funcionamento do Conselho Estadual de Política Ambiental. Requerimento 17.469/2025, do deputado Gustavo Santana. Deputado que subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei 4.004/2022, que dispõe sobre a conservação, proteção, regeneração, utilização de vegetação nativa do Cerrado.
São esses os requerimentos. A presidência recebe todos os requerimentos e coloca em votação os requerimentos. Deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Alguma coisa aí ainda a falar? Não, Ione. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece às parlamentares